Fala galera, estamos aqui mais uma vez falar um pouquinho com vocês, os alunos do 7º ano do Colégio Radar Facol Bezerros. Amanhã é o dia da nossa prova, da nossa avaliação. A gente veio aqui para passar um pouquinho, uma revisão para o que vocês devem fazer amanhã na prova, para todo mundo se dar bem, sem pressão. Vamos se divertir amanhã na hora da prova, que o importante é isso, é se divertir. Nosso lema sempre é aquele: diversão para aprender. Então a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade, povo, nação, estado e país. A gente sabe que o ser humano é um animal gregário, e significa que ele vive em bandos ou grupos que são chamados de sociedade. Portanto, uma sociedade humana é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço e tempo de acordo com certas regras, Mandando embaixo da saída. Os contratos eu vou limpar com a gente. Tanto fica fácil a gente definir sociedade, ou seja, tem que seguir regras. Se não existir regras a serem seguidas, não pode ser chamado de sociedade, mas sim de um agrupamento de pessoas. Definir como povo. Então, o povo são um grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. E tradição? Bom, tradição é um determinado hábito ou costume que é transmitido de uma geração para outra. Então fica fácil, Povo, grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. E tradição, determinado hábito ou costume que é transferido de geração para geração. Povo não necessariamente precisa ter um território próprio, Alguns povos, como os ciganos, como os tibetanos, entre outros, eles não possuem território próprio, ou seja, eles vivem em território de outros povos, outros países, E eles se deslocam constantemente pelo espaço geográfico. E isso eles são chamados de povos nômades. Povos nômades, como a gente bem já estudou, são aqueles povos que não têm residência fixa. Então eles passam temporadas num determinado ambiente e depois migram para outros lugares onde eles bem entenderem. Diferentemente do povo sedentário, que aí nesta colocação, sedentarismo é aquele povo que possui uma área de permanência fixa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a palavra nação, que ela possui dois sentidos principais. No modo geral, nação é o mesmo que povo, ou seja, um conjunto de pessoas que falam a mesma língua e comungam da mesma tradição, E a gente pode citar a nação cigana, a nação judaica, a nação curda, entre outras nações. Em outro sentido, que nós trabalhamos em sala de aula, nação é um povo com território, governo e leis próprias. Assim, o povo cigano, que já foi citado anteriormente, ele não constitui uma nação, pois nem tem território, nem tem governo próprio. Ele vive sob as leis dos povos onde eles estão fixados naquele momento. Nós estudamos a questão do Estado. A gente sabe que o Estado ele pode ter vários significados, E um deles é indicar a divisão de um território. Tirando como exemplo o nosso país, Que o território brasileiro é dividido em estados, por exemplo, Minas Gerais, Paraná, o Amazonas, Pernambuco. Ou seja, são unidades que compõem o território brasileiro. Em outros países, como o nosso vizinho aqui, a Argentina, os hermanos, Essa divisão territorial ela recebe o nome de províncias. Em outros também são chamados de cantões ou departamentos. Mas você só precisa entender essa questão de divisão, de territorialidade,
No Estado, nesse sentido, ele significa essas unidades que compõem um território. Então, da origem do Estado, né? Professor, que diabo o senhor está falando sobre a origem do Estado? Então, assim, a gente sabe que para existir Estado é necessário uma causa principal, que é essa tal de divisão social, né? Uma classe que manda e outra que é mandada, né? Para a gente ficar bem claro, ricos e pobres, né? Que é o caso desse nosso país, né? Então, assim, quando essa divisão de trabalho, de classe social, ela se amplia, aí surge o Estado. A gente pode tirar, por exemplo, a questão dos povos indígenas, né? Que não existe essa divisão de classe social, né? Muita gente até pensa que existe, mas a gente sabe que não, né? Que o cacique e o pajé, como se costuma chamar, aqueles mais experientes na tribo indígena, eles não têm a função de Estado, né? Ou seja, eles não mandam. Eles estão ali como líderes, mas não como chefes, né? E o Estado, a diferença está aí. Quando tem Estado, tem chefe. Um manda e outro obedece. Então, para que serve o Estado? Bom, o Estado, né, ele serve para organizar a população, fazer cumprir as regras, as leis, né, e garantir a ordem social, né? E que ordem social? Se a gente for olhar pelo Brasil, realmente o Brasil ele está bem organizado socialmente. Ou só que não, né? Eu não entendi bem não. Então essa questão de Estado. Então o que é o Estado? O Estado é um conjunto de instituições que formam a organização política administrativa, né, de um povo ou uma nação. Por exemplo, o governo, as forças armadas, as escolas públicas, hospitais, as prisões, os tribunais, a polícia. Então, tudo isso são instituições que juntam, formam o chamado Estado. E o governo, professor? Bom, o governo não é a mesma coisa que Estado. O governo, né, ele é a cúpula, ou seja, ele é a parte que administra o Estado. Tem uma diferença simples, mas que é bem importante para a gente conseguir distinguir o que é Estado e o que é governo, é que o Estado, ele é permanente, né? E o governo, ele é provisório, ou seja, ele tem tempo, tem data de validade, né? Se a gente pode dizer assim, ele tem data de validade. Então fica simples de você entender, se na prova cair essa questão, perguntar para você diferenciar o que é governo e o que é Estado, aí você vai dizer que governo, ele é transitório, né? Tem um tempo determinado para começar e para terminar. E o Estado não. O Estado, ele é permanente. Agora vamos falar um pouquinho sobre territórios e fronteiras. A gente sabe que o mundo é dividido por fronteiras ou linhas divisórias que marcam os limites da soberania de cada Estado-nação. Soberania é aquele caso onde o Estado exerce o seu poder, né? Ou seja, ninguém manda. Eu vou botar entre aspas porque a gente sabe que tem muitos por aí, muitos estados, nações, que quem manda são os outros lá de fora, que não vamos entrar em detalhe agora. Então, o espaço que cada estado ocupa é chamado de território. Logo, território é um espaço delimitado por fronteiras ou limites. Deu para entender aí? Território é um espaço delimitado por fronteiras ou limites, no qual o Estado exerce o seu poder, ou seja, a sua soberania. As fronteiras, elas estabelecem onde começa ou onde termina a dominação de cada Estado. Elas podem ser definidas por um rio, uma cadeia de montanhas, né, um lago ou por outro marco artificial. Os limites, né, eles são fixos, mas as fronteiras, elas podem ser alteradas, né? Eu falei até com vocês em relação à tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, lá nas cataratas, né? Então a gente sabe que o território do Brasil, ele vai até certo ponto, tem um determinado limite, ou seja, daqui não é mais Brasil, e esse espaço que fica entre o limite do Brasil
e o começo do Paraguai ou Argentina, no meio seria a fronteira. A ação do Estado brasileiro, né, do território brasileiro, nós sabemos que tem 3 raças, né, que contribuíram ou formaram a nossa identidade, né, que são o branco, o europeu, o português, né, principalmente o português, o índio, o verdadeiro dono da nossa terra, ou os verdadeiros donos, né, os índios da nossa terra, e o negro, que veio forçado para cá para ser escravizado aqui no nosso Brasil. Homens livres lá na África, que foram obrigados a deixar sua terra mãe e vieram aqui trabalhar sob regime de escravidão. Bom, e para terminar essa explicação para vocês, a gente falou um pouquinho também sobre os pontos extremos do Brasil, né? O Monte Caburaí, a Serra de Contamana, o Arroio Chuí e a Ponta de Seixas, né? Então vocês derem uma olhadinha no livro, no caderno, naquele resumo que a gente fez em sala de aula, que amanhã vai ser show de bola, né? Todo mundo tirando nota muito boa na avaliação. E é isso. Vamos se divertir, vamos deixar de ser cobrados e vamos deixar de nos cobrar também. E vamos se divertir na prova, que o que vale é a diversão, né? O conhecimento, ele vem passo a passo, mas a gente levando tudo na diversão, com responsabilidade, claro, e sem cobranças, que o que vale mesmo é aprender. E aprender brincando, a gente aprende mais. Valeu, galera, até a próxima. Tá aí um videozinho básico pro pessoal do 7º ano do Colégio Radar, Facol Bezerros, para que amanhã tenha um sucesso nas avaliações. Valeu, galera.